Boa noite, irmãos. Que alegria estar na casa do Senhor. Deus seja louvado por mais essa noite. Dá as boas-vindas aos nossos visitantes. Estou vendo que tem pessoas aqui. Eu não os conheço, mas sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos aos internautas também. Não sei se estamos... O coraçãozinho a Ed está fazendo ali para mim. Para ti também, minha irmã. Vamos lá. Agora há pouco, nesse louvor, Deus falava no meu coração. Estamos indo à casa... Muitos vêm para a casa do Senhor, né, no culto como esse, numa quarta-feira, que é breve, mas é tão tremendo, é tão maravilhoso. Saímos daqui carregados das bênçãos de Deus. Deixe lá de qualquer jeito, né? Deixe lá ouvir a palavra do Senhor. Não, irmãos, a gente vem honrar um Deus que vai estar aqui presente. E daqui saímos abençoados, daqui saímos cheios. Se a gente vir com essa consciência que viemos honrar, se Deus aparecesse, derramasse uma gotinha da sua glória aqui nesse momento, nenhum de nós ficaríamos de pé. Tão maravilhoso, tão grandioso é o nosso Deus. Então, que esse sentimento assim, de vir para a casa do Senhor, para honrar o Senhor com alegria, com as nossas vidas. Amém. Vamos iniciar aqui a palavra. Deus colocou um sentimento algumas semanas atrás, durante as pregações, e eu quero aqui, fiz um tema, né? As advertências de Deus revelam seu amor e graça sobre seu povo. As advertências de Deus revelam seu amor e graça sobre o seu povo. Como ardeu essa palavra no meu coração, irmãos. As advertências é a palavra de Deus, né? Mas aqui eu quero falar de forma mais específica. Quando eu falar advertências, os avisos, as admoestações do Senhor, eu estou falando de forma mais específica. Quando Deus ele nos avisa, quando Deus ele nos adverte de alguma coisa. Toda palavra ela é útil, diz, né? A palavra do Senhor é apta para nos ensinar, para nos admoestar, né? Mas que vocês tenham esse sentimento ardendo no coração. Peguei o significado aqui breve de advertência. Aviso, observação, admoestação, uma chamada, um conselho, uma censura, uma atenção. Então, assim, Deus, desde o começo, se a gente for ver lá em Gênesis, eu estava meditando na palavra do Senhor, lá no princípio, desde o Éden, o Senhor nos adverte para não nos perder, igreja, porque Ele nos ama de tal forma. E interessante, né? Eu creio, né? Se não for, o pastor depois pode arrematar aqui, mas eu creio que a primeira advertência que Deus deu lá no Jardim do Éden para nós, né? Não comereis, ele disse para Adão, não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ele deu um aviso, Adão, tudo é teu, mas aquela ali não toca, né? E eu acredito ali que foi a primeira advertência que Deus deu. De Gênesis e Apocalipse, irmãos, se nós formos buscar em cada livro, nós veremos advertências, os conselhos, as admoestações para o seu povo. Sempre. Por isso que nas advertências eles revelam o seu amor, o seu cuidado, a sua graça por nós. Em todas as épocas e situações do povo de Deus, se formos abrir Gênesis, Deuteronômio e vai até Apocalipse, nós vamos ver que tem em cada livro uma situação em que Deus admoesta, em que Deus avisa, em que Deus alerta seu povo. E aqui eu peguei rapidinho, não vamos abrir, me acompanha aqui na leitura que eu vou fazer. Deuteronômio, peguei aqui para iniciar a passagem do povo antes de entrar na terra prometida. O povo de Israel que Deus fez menções, fez avisos, algumas considerações para eles. Eu peguei aqui. Deuteronômio 6:2. Tema a Deus e guarde seus estatutos e mandamentos, vocês e seus filhos. Um aviso de Deus. Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor de todo o coração, alma e força. Deuteronômio 6:6. Guarde essas palavras em seus corações. 7. Ensine seus filhos diligentemente. Tem vários, irmãos, antes deles... tem várias admoestações, vários avisos. Se nós fôssemos falar... É grande, grande, grande o cuidado de Deus por nós, o zelo do Senhor. Podemos ver o cuidado de Deus amoroso para com um povo tendencioso a pecar, a errar. Aqui eu coloquei a se perder, a ser autossuficiente. Então nós vimos sempre o cuidado de Deus. Olha, vocês vão entrar naquela terra
maravilhas que eu preparei para vocês, mas tende cuidado aqui, ali, obedeçam aqui, não se voltem para ali, sempre o Deus cuidando, porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, então sempre nos advertindo, nos admoestando, porque Ele nos ama, para não nos perder. E podemos compará-lo, como eu coloquei aqui, a um pai que está sempre a advertir, não se cansa, a advertir um filho para não perder. Eu tive uma experiência, eu estava lembrando hoje à tarde, o Caio tinha 5 anos de idade, meu filho, ele era pequenininho, 4 para 5 anos, eu fui num cinema com minha família, e era um lançamento de um filme muito esperado, tinha muita gente, era ali no Plaza, na praça, aquela parte do cinema é apertadinho. E eu todo tempo segurava porque ele era uma criança que quando saltava ele corria mesmo. Então eu tinha muito medo de perder ele quando estava em meio de multidão. Assim, sempre eu mostrava a ele, meu filho, não solte da mão da mamãe. Segura, fica aqui, fica perto. Só que era besteira falar. Quando eu soltava ele saía, né? Eu tinha que correr para o carro não bater ou alguma coisa. E Deus me fez lembrar esse sentimento, meu coração se encheu de amor por Deus, porque esse sentimento que o Senhor fala, que as advertências dele é porque Ele nos ama, Ele tem um zelo maravilhoso pelas nossas vidas. Então, eu deixei o Caio com a minha irmã, e rapidinho, quando a minha irmã veio desesperada, o Caio soltou da minha mão, correu, se perdeu. E era muita gente que tinha no shopping. Eu não enxerguei, acho que foram os piores 15, 20 minutos da minha vida. A sensação de perder um filho e não mais ver é terrível. Eu imagino o amor de Deus por nós, igreja, né? Lutando, nos abençoando. Então, Deus me fez lembrar que Ele é um Pai que está sempre nos advertindo para que não nos percamos. Por que, igreja? Porque somos sempre tentados a querer agir do nosso modo, em tudo. Em vez de agir da maneira de Deus. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Nós não enxergamos as coisas perfeitamente. Nós somos limitados. Então Deus sempre está ali com cuidado de Pai, nos advertindo sobre todas as coisas, para não nos perder. Quero fazer menção aqui, a pastora Anailfe pregou há pouco tempo nesse versículo, e nós temos cantado muito aquela canção, Liberta-me de mim, que fala da milícia da carne e do espírito. Então aqui em Romanos 7, 14, 15 diz assim: somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Nós conhecemos bem essa palavra, mas que maravilhoso que tem. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, temos prazer em fazer o bem. Somos livres em Cristo, irmãos, né? Mas temos essa natureza caída, por isso que precisamos sempre do afago, do cuidado, das mãos de Deus, sempre dali nos abençoando. Coloquei aqui, as advertências de Deus nos mantém seguros e apoiados nele. Quem concorda, igreja? Reflita sobre isso. Os avisos de Deus para a nossa vida nos mantêm perto, seguros. Os avisos de Deus nos mantêm precavidos, em estado de alerta. O Espírito quer assentar em nosso coração. A pregação aqui, segunda-feira, do pastor Afrânio, falava muito no meu coração, que o Senhor, cada culto, a cada momento desse, Ele quer assentar em nosso coração a certeza de estarmos nele, apoiado nele, não em nossa força. Por quê? Apoiados na sua graça e no seu amor, no seu poder maravilhoso. Então, igreja, um alerta para a gente, vejamos hoje. Esse é o momento de estarmos aqui na casa do Senhor, que viemos honrar. Mas observemos aqui hoje, examinemos os nossos corações se estamos seguros e apoiados em outra coisa, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Deus quer nos prevenir de qualquer coisa que possa nos fazer perder-nos dele, quando Ele nos adverte. Então, cuidemos, igreja, de nós mesmos, do nosso coração. Consideramos as advertências de Deus. Acautelai-vos, Deus disse ao meu coração muito isso. Acautelai-vos de vós mesmos, vejam para que não ande religiosamente, sendo um povo que honra somente de lábios. Vigiemos para que não estejamos tratando Deus como nosso igual, como a nossa mãe dizia, não sei se é da época de vocês. Olha, eu não sou tua parceira, menina, eu sou tua mãe, me respeita. E às vezes tendemos
a tratar o Senhor assim, as coisas de Deus assim. Uma prova disso é que muitos não estão aqui por motivo justo, mas é uma ordem de Deus congregar a igreja, uma ordem de Deus estar aqui. Então muitos estão lá por motivo justo, mas com o coração ardendo para estar aqui, estão com o coração ligados ao Senhor, mas muitos, infelizmente, estão desprezando, desconsiderando as advertências do nosso Deus, porque Ele nos ama, Ele zela por nós. Finalizando essa parte, eu quero dar 2 exemplos de autossegurança do povo de Deus. Paulo falou aos coríntios, eles estavam se tornando muito soberbos. Então, lá em 1 Coríntios 10, 1 a 5, vamos já ler, mas deixa eu só manifestar aqui uma coisa que eu escrevi. Os coríntios tornaram-se seguros demais de sua espiritualidade. Então, Paulo dirigiu a atenção deles para o exemplo do povo israelita. Paulo admoestou os coríntios a exercitar a precaução, porque eles estavam começando a se sentir muito seguros de seu próprio estado espiritual. É isso que Deus está falando hoje aqui. Gere em vocês um coração precavidos, alertas, de estarem seguros em mim, não em vocês mesmos. Não na soberba, não no orgulho. Mas eles não se perceberam que eles eram suscetíveis a falhar como aquele povo que falhou. O senhor pode ler para a gente, pastor, rapidinho, em 1 Coríntios 10, de 1 a 5? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Amém, pastor. Glória a Deus. Irmãos, nós comemos da mesma comida, da mesma bebida, da mesma rocha, Jesus. Essa palavra, perdoe, é emoção muito forte, essa palavra ardia muito no meu coração. Porque se olharmos, era o povo escolhido de Deus. E hoje nós bebemos dessa mesma água, dessa mesma fonte, dessa mesma comida. E muitos de nós desprezamos o Senhor. E o Senhor aqui nos alerta, nos adverte essa noite. Nós somos suscetíveis a falhar como o povo de Israel, irmãos. Pela fé, nós estamos firmes, mas devemos andar com temor, seguros na graça do Senhor durante a nossa peregrinação nessa terra. Quanto mais agora que tão se aproxima o tempo de vermos o nosso Senhor. Paulo rogou a favor dos judeus. Eles tinham um zelo extremo por Deus, porém não com entendimento, como diz a palavra. Ignoravam a justiça de Deus. Israel, por sua incredulidade, foi quebrado e foi enxertado o ramo de oliveira brava, os gentios que somos nós. Israel foi quebrado da oliveira, né? Um povo que era para ser o primeiro, um povo que era para estar ali honrando o seu Deus. Então olhemos para eles e vejamos isso como exemplo, como advertências, como avisos para nossas vidas, porque nós somos suscetíveis a cair tanto quanto eles. Nós temos ouvido muito essas pregações, considerai, considerai, considerai as advertências do Senhor. Romanos 11, tu pode ler, Mara, rapidinho. Romanos 11, 20, 21. Então,
Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Amém, irmãos. Israel muito seguro do seu estado espiritual, né? Muito se achando, eu sou filho de Abraão, né? Então, viam Deus como seu igual, sem honra, sem respeito, não considerando as advertências, os cuidados, o zelo do Senhor. Os avisos, irmãos, é zelo, amor, graça pela nossa vida, é para nos proteger. A palavra de Deus, ela é sempre, sempre nos cercando de todo cuidado, para que andemos retamente até chegarmos à presença dEle. Então, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé? Não se orgulhe, mas tema, diz a palavra do Senhor, porque o seu Deus não poupou os ramos naturais, como foi falado agora há pouco. Se Deus não poupou Israel, quanto mais nós, né? Então estejamos precavidos, irmãos, atentos. O Senhor diariamente nos adverte. Mais uma vez, o Senhor quer exercitar um espírito de precaução em nós. Em todos os cultos Ele faz isso. Será uma surpresa, irmãos, muito interessante isso, como a gente sempre ouve aqui. Será uma surpresa para as virgens. Ele não faz distinção tanto para as nécias quanto para as prudentes. Será uma surpresa, ele virá como um ladrão. Nós não saberemos o dia, o momento certo. Nós somos orientados aqui pela nossa liderança, pelo nosso pastor, pelas pregações, que o tempo é esse. Então estejamos preparados, vibrando a cada aviso. O Senhor está me avisando porque Ele me ama, porque Ele tem zelo pela minha vida. Deixa eu me apegar a Ele cada vez mais, que nós possamos andar assim. Deus quer que andemos prevenidos contra a apostasia que está gritando para todos os lados. E todos os dias ela bate, irmãos, na nossa porta. Eu ouvi um comentário de um grande servo de Deus, um homem cheio do Senhor. Ele diz que todos os dias ele tem que lutar contra a frieza no coração dele para se manter na presença do Senhor. Todos os dias ele se sente frio. Eu disse, como assim? Ele é tão cheio de Deus. Nós somos propícios, irmãos. Nós somos suscetíveis. Então a gente tem que estar todo o tempo ali pertinho do Senhor, ouvindo, buscando, se aquietando na presença de Deus. Deus quer nos prevenir da soberba, da incredulidade. Olhamos os exemplos do povo lá de trás. Previnem-se em fazer as coisas do seu modo. Escolha o modo de Deus, escolha os avisos de Deus. Aqui é um exemplo, como eu coloquei aqui, quarta-feira, é uma ordem do Senhor congregar. Ele nos chama para vir honrar, para vir louvar Ele nessa congregação. Os marcos, irmãos, não foram retirados. Ainda todo mês o Senhor nos convoca para estar aqui quarta-feira. Está certo que tem vezes que nós estamos mais debilitados, às vezes cansados, ou uma doença, alguma coisa na família. Mas o Senhor conhece aquele que vem com o coração ardendo. O Senhor conhece aquele que vem para honrar o Senhor. O Senhor conhece o coração dos que estão precavidos, dos que estão atentos à sua presença. Andemos sóbrios e vigilantes, diz a palavra do Senhor. Eu creio, eu posso falar isso, eu acredito que eu posso falar isso, que inaugurou-se um novo tempo na nossa congregação. Desde o dia que o nosso pastor, o anjo dessa igreja, trouxe aquele aviso, aquela mensagem, que a partir daquele dia nós estaríamos orando pela nação, a partir daquele dia até que a volta do Senhor venha, até que o Senhor venha nos buscar. Então eu creio assim que inaugurou-se um novo tempo. Eu creio que toda igreja foi sacudida, foi chamada a atenção, o seu coração assim, meio que desperta. Olha só, está pertinho, nos levou a estarmos mais perto da realidade da volta do Senhor. E Deus nos levantou aqui para orar pelos aqueles que vão ficar, que não seja nenhum de nós, que não seja nenhum de nós. E orar e interceder pela nação, porque serão grandes dias terríveis. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, que coisa terrível. Então eu creio que nesse dia, né, que o pastor começou a orar, eu fui para minha casa, um dia eu sentei assim no sofá, eu estava com um sentimento tão grande de tristeza no meu coração, e eu não estava entendendo, Senhor, por que meu coração está tão abatido, dando uma ordem para a minha alma, né, se alegra no Senhor. Mas Deus, eu comecei o Espírito Santo estava me enredando, e eu comecei assim, vou até me expor um pouco aqui, mas
depois da oração aqui, eu cheguei em casa e eu meditando com o Senhor, eu disse, meu Deus, será que eu tenho andado realmente contigo? Isso nos fez assim um saculejo santo mesmo. Com certeza cada um de vocês sentiram o impacto do Senhor, né? Sentiram a glória de Deus nos alertando. Vigiem, vigiem, eu estou perto mesmo. Igreja, eu estou perto mesmo. Creiam. Então, eu me analisando e vendo assim, meu Deus, eu vou passar a orar. Eu sentei na presença de Deus para orar. Não quero orar por nada, pelo ministério, nem pela minha família. Nesse momento eu quero orar só por Ti, Senhor. Eu passei quase, irmãos, 20 minutos. E eu não conseguia. Parecia que eu não tinha... Parecia que eu não tinha intimidade com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso tanto da Tua intimidade. Preciso tanto Te buscar mais. Preciso tanto estar mais perto de Ti como um Pai. Porque logo, logo Tu virás buscar-nos. Então, irmãos, inaugurou-se um novo tempo. Vigiemos, estejamos atentos a esse tempo novo, né? Tenho certeza da minha salvação, como eu coloquei aqui, mas eu quero andar em temor, vigilante, em alerta, guardando os avisos do Senhor no coração. O mundo cambaleia, mas nós andamos sóbrios, porque estamos com o Senhor. Se porventura estivermos andando a nosso modo, hoje aqui, nosso coração, que o Senhor nos corrija agora. Em nome de Jesus, agora vem incomodar profundamente nossos corações, porque Ele corrige o filho que ama. Se assim nós permitirmos, guardar as advertências de Deus é valorizar a sua graça e seu amor. Não desprezemos os avisos do Senhor, mas nos apegamos assim com tanta honra, Pai, obrigada por me advertir. Isso é zelo, isso é amor, como diz aqui o tema. Não sei onde eu coloquei. As advertências de Deus revelam seu amor e graça sobre o seu povo. Guardemos isso no coração. Agora, pois, o Senhor corrige o filho que ama e assim, já li. Guardar as advertências de Deus é valorizar a sua graça e seu amor. Declaramos que a tua graça nos basta, Senhor, essa noite. Nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero finalizar com Salmos 119. Como Davi nesse salmo clama ao Senhor ardentemente por sua palavra, por suas admoestações. Salmo 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 4, irmãos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. 5, irmãos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. 58. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim segundo a tua palavra. 88, irmãos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos de tua boca. Guardaremos os avisos do Senhor. 104, irmãos. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. E o 112 para finalizar. Induzo o coração a guardar os teus decretos, a guardar os teus avisos. Estou conjecturando, a guardar as tuas advertências, os teus alertas para a minha vida, Senhor. Na tua palavra eu espero. Na tua palavra esperarei todos os dias até que tu voltes, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, irmãos, fortalecer cada vez mais o nosso coração, a estarmos atentos e estarmos como um filhinho ali em obediência pelo zelo, honrando o zelo e o amor dele, a graça dele por nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve na paz, na graça de Deus. Amém, Senhor, nos abençoe. Se eu faço uma oração, pastor, por favor.